alegria a gente poder estar aqui. Eu estava no culto da tarde pregando, mas estava com uma pessoa me auxiliando, me ajudando. Ela teve um imprevisto, não pôde estar no culto da noite. Aí a gente faz os avisos, vai-se embora tendo que fazer aquilo que precisa ser feito. Mas eu tenho a grande alegria em poder compartilhar com vocês a mensagem dessa noite e que eu confesso que o Senhor tem falado muito ao meu coração. A pergunta é, gente, se existisse um elefante na sua sala, você perceberia a presença dele? Sim, isso é óbvio. Você conseguiria viver com a presença dele? Aí a pergunta é mais profunda. Será que seria interessante a gente ter na nossa sala um elefante, convivendo com ele todos os dias, tendo que dividir aquele espaço que geralmente é minúsculo, e eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa que mora em um apartamento que o total dele são 38 metros quadrados. E imagina se dentro da minha sala, que já é muito minúscula, e só cabe o sofá e a estante, eu tivesse ainda ter que dividir o espaço com um elefante. A gente começou a divulgar essa série e algumas pessoas começaram a perguntar que história é essa de um elefante na sala. Que história é essa de dividir o espaço com um elefante? O que é isso e por que isso fala da família atual e das problemáticas da família atual? A verdade é que o elefante é aquele problema que todo mundo sabe que existe, mas costuma ignorar. Você sabe que ele está lá, que ele precisa ser resolvido, que ele precisa ser eliminado, mas você faz um grande esforço em continuar vivendo e convivendo com ele ali, naquele espaço. E aí eu fiz a comparação de que é como quando a gente tenta organizar ou limpar a nossa casa, entre aspas, em que a gente pega a sujeira e coloca para debaixo do tapete e finge que o ambiente está limpo. A sujeira continua existindo, ela continua lá na sua sala e você agora disfarçou ela e faz de conta como se ela não existisse, mas ela continua existindo. Assim é o elefante na nossa sala. É um problema que ele precisa ser enfrentado, confrontado, diagnosticado e resolvido. Mas a gente costuma ignorar ele. E eu já queria começar a nossa conversa hoje, a nossa reflexão, dizendo para vocês uma verdade. E a verdade é que existem problemas e questões dentro de todos os lares aqui. Todo mundo está convivendo nessa hora com um elefante em sua casa que precisa ser eliminado. E nós pensamos toda hora que a melhor forma é ignorá-lo. É fazer de conta como se ele não existisse. É fazer de conta como se ele não estivesse ali. Mas eu tenho uma verdade para a sua vida, porque foi uma verdade para a minha vida também, pensando esse sermão e mergulhando na palavra de Deus. O elefante existe, e ele está lá, bem na nossa frente, e ele precisa ser resolvido. E eu queria também aproveitar esse espaço para fazer uma confissão para vocês. Primeiro, eu tenho uma alegria enorme em fazer parte de uma comunidade, onde mesmo você estando numa posição de liderança, e eu vejo isso na vida dos meus pastores, na vida dos líderes dessa comunidade, você tem o privilégio e a oportunidade de você ser humano. E constantemente eu vejo os nossos pastores aqui, por exemplo, subindo para pregar e dizer, eu estou cansado hoje. Hoje eu me acordei desanimado. Hoje eu me acordei triste. E dificilmente a gente vê isso nos púlpitos das igrejas, porque os pastores vestiram as capas de super-heróis. Mas, como eu tenho o privilégio de fazer parte de uma comunidade onde você pode ser humano e dizer as suas dores, eu queria confessar para vocês que eu tenho dificuldades também de enfrentar os meus problemas. E durante muito tempo eu fiz de conta que eles não existiam, ou até dei outros nomes a ele, ao invés de pecado ou elefante. Eu procurei de alguma forma ignorá-los e eu sei o quanto isso traz prejuízo para a nossa vida e para a nossa família. O elefante é o problema que a sua família enfrenta e você está ignorando. Por isso, essa série de mensagens vai trazer várias reflexões que vão nos confrontar. E eu tenho quase que certeza de que quando acabar esse culto hoje, essa ministração, você vai sair daqui reflexivo, mais pensativo do que entrou e pensando, como eu vou eliminar o elefante
que eu descobri hoje. Primeiro, a gente precisa entender que a família, ela é o núcleo base da sociedade. E nós precisamos falar sobre família nos púlpitos da igreja. Nós estamos vendo cada vez mais se falando menos sobre famílias. Quando que a gente percebe que família, ela é um projeto de Deus e não uma invenção da sociologia ou da filosofia. Quando pensamos em família, precisamos entender que Deus pensou família. E precisamos entender que se Deus pensou família, Ele pensou em um modelo de família, em um modelo de como as famílias devem viver. E para partir hoje para a nossa reflexão, precisamos começar a compreender isso, o que é família, e ajustar e ajudar as pessoas que estão caminhando em um desajuste familiar, alinhar as suas rotas para entrar no propósito de Deus. Para que a gente entenda um pouco mais sobre o quão é sério a gente falar sobre isso nessa noite e durante essa série na nossa comunidade, eu queria convidar você a refletir comigo quais são os cenários da família moderna hoje. Porque as famílias, elas vão se reconfigurando na sociedade, vão se atualizando de acordo com as mudanças e com as inovações e com os avanços. E nós precisamos diagnosticar como está a família hoje na nossa sociedade. Como vive a família moderna hoje na nossa sociedade. E nós temos vários cenários da família moderna hoje. Primeiro, precisamos entender que dentro da família surgiu a geração dos desapegados. A galera deu tanto valor à filosofia do OLX, que passou a não só desapegar dos seus objetos e dos seus bens, mas também desapegar das pessoas. Eu trabalhei em uma empresa, por exemplo, em que era comum eu passar nos corredores e ouvir as meninas jovens falando: eu pego, mas eu não me apego. E essa é uma realidade hoje dessa geração. É o que a gente vai chamar da geração líquida, a geração que não desenvolve mais profundidade, que não desenvolve mais vínculos, que não querem mais ter relacionamentos profundos e sinceros. E deixa eu trazer um dado assustador para você, que me assustou também. Eu não sei se você sabe, mas no nosso país, no Brasil, o índice do divórcio aumentou em 160% nos últimos tempos. 160% nos últimos tempos. E isso é um reflexo da nova configuração de família e de sociedade. As pessoas agora preferem trocar de casamento do que enfrentar seus problemas no casamento. As relações estão cada vez mais fluidas. As famílias estão cada vez mais líquidas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma adolescente e ela estava dizendo para mim: olha, Rodrigo, eu me esforço muito para tentar me manter firme nos caminhos do Senhor. E me esforço também para obedecer às etapas que precisam ser obedecidas na minha caminhada com relação às experiências. Então eu quero obedecer o tempo de Deus para a minha vida, para cada experiência que eu vou precisar experimentar. Porém, estão me fazendo uma pergunta na escola e eu não sei como responder. E eu perguntei: qual é a pergunta que estão te fazendo? E ela disse: eu quero só fazer uma pergunta: por que é errado ficar? E essa pergunta, que parece ser tão simples de ser respondida, é um reflexo dessa sociedade. Eles não estão achando mais que é errado ficar porque as relações não estão mais consistentes. Elas não têm mais um alicerce, elas não criam mais vínculos, mas elas estão cada vez mais ralas e mais rasas. Essa é a geração do desapego, das pessoas sem interesse, das pessoas sem entregas, das pessoas sem compromisso. Um outro cenário da família moderna é que a família moderna adentrou na era digital. E agora nós temos a família na era digital. E isso gerou dentro do núcleo familiar a inafetividade. Eu sei que já aconteceu na sua casa, que parece às vezes ser tão pequena, você se comunicar com as pessoas lá dentro pelo WhatsApp. Os pais agora chamam os filhos na sala por uma conversa no privado. Filho, vem aqui na sala, eu preciso conversar com você.
É a família que está agora na era digital. Fala a verdade se já não aconteceu dentro do seu quarto, com a sua esposa, com o seu esposo, de que quando você apagou a luz do teto, você percebeu as duas luzes do celular acendendo no seu rosto. Quem dera que essa luz que se acendeu fosse outro tipo de luz e outro tipo de fogo. Mas agora se acendeu as luzes do smartphone, porque as famílias estão mergulhadas na era digital e não estão sabendo lidar com isso. Que pode ser uma bênção, porque a tecnologia conseguiu aproximar os que estavam distantes, mas também pode ser um problema que ela afastou os que estavam perto. E as famílias precisam aprender agora a lidar com essa questão em um novo cenário em que elas se encontram. Os filhos estão cada vez mais conectados, além do que deveriam. Eu fiquei ciente de uma informação e isso me gerou uma reflexão. As pessoas que estão lá no Vale do Silício, os pensadores e os grandes desenvolvedores de tecnologia, eles proíbem dentro de casa os seus filhos terem acesso às tecnologias que eles estão desenvolvendo. Porque eles acreditam e têm certeza até que aquela tecnologia é prejudicial e que as crianças e os adolescentes precisam experimentar da tecnologia por parte em cada etapa de suas vidas. Mas a verdade é que muitos pais deixaram de dar a chupeta para o filho calar a boca e agora entrega o tablet para eles. Essa era digital. A era que coisificou as relações, por exemplo. E se você somar a geração que está dentro das relações líquidas, do desapego, do LX, mais a geração que está na era conectada, você vai encontrar a geração que está encontrando os relacionamentos dentro agora dessa tecnologia para somar agora sua necessidade de relação com a sua capacidade de comunicação. E aí você vê os aplicativos, que são cardápios sexuais, em que as pessoas se oferecem lá para relacionamentos. E eu sei que você já ouviu falar sobre o Tinder. Como nós vamos viver agora dentro desse novo cenário de configuração familiar e de sociedade? Os cenários vão mudando e temos agora também a mudança nos valores dentro das famílias. A cultura, por exemplo, da desconstrução da família. A geração do meu avô foi a geração do sobrenome. E no bairro em que eu morei, na rua que eu morei e nas ruas próximas daquela rua que eu morei, o meu avô era conhecido como Seu Quirino. Aquele era o sobrenome dele e era o maior orgulho dele. Aquele era o patrimônio que ele carregava junto com ele. E por vezes eu passeei e andei com meu avô, e quando eu estava na rua, as pessoas iam cumprimentando, dizendo, seu querido, seu querido. E ele ficava muito feliz quando ouvia o nome dele, porque ele carregou aquilo para ele como um grande valor, o seu nome. Mas foi se desconstruindo o que de fato é o patrimônio de uma família. O nome não parece mais ter valor, não é tido mais como uma herança, inclusive, e as pessoas não se importam até de trocar de nome, se possível. Eu sei que há um tempo atrás, quando você ia casar, a esposa necessariamente herdava o nome do patriarca do esposo. Mas há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu fui casar, e agora era uma pergunta. Você deseja ter no seu nome o nome do seu marido? E como meu sobrenome é Quirino, a minha esposa disse não. Ela achou muito feio esse nome. E é claro que eu fiquei triste. E ela percebeu que eu estava triste. E ela foi dizer, isso é muito importante para você? Eu disse, é o nome da minha família. É o nome que eu quero carregar. E ela fez a moça voltar do cartório, do balcão, e disse, moça, não, eu mudei de opinião, agora eu vou querer. A mulher, tem certeza? Ela disse, não, mas é muito importante para ele. E eu percebendo que era muito importante para ela não querer ter a frustração do nome Quirino no nome dela, eu disse, tá tudo bem para você também se não tiver? Ela disse, para mim seria até melhor. E eu disse,
para a moça, pode continuar, porque não é o nome que vai, de fato, nos fazer casados. Mas essa é uma nova configuração da atual sociedade e da atual situação das famílias. A nova geração também deseja mais a experiência. Por exemplo, os meus pais, eles desejavam cada vez mais o trabalho. E eles se empenhavam em tentar entrar na universidade para alcançar e galgar uma carreira profissional de sucesso, porque eles estavam cada vez mais pensando sobre o trabalho. O que eles pensavam é, quando eu tiver meus filhos, ou eu já tendo eles, eu não vou querer que eles passem por aquilo que eu passei. Já os meus avós não, eles se preocupavam muito com a família e com a unidade da família. Eles até trabalhavam muito, mas eles ficavam muito orgulhosos quando conseguia reunir a família toda. E eu percebia no rosto do meu avô o sorriso dele, quando no Natal ele conseguia reunir todos os filhos com todos os netos. Essa era a grande felicidade dele. Mas a minha geração não quer saber disso, porque ela quer viver a experiência. Os meus avós, eles até tentaram unir a família. Os meus pais, eles se esforçavam muito pelo trabalho e pelo sucesso no trabalho, mas a minha geração preferiu a experiência e viver de forma extravagante as suas experiências. Os nossos pais quiseram ter cada vez menos filhos para ter cada vez mais sucesso profissional. Por isso, eles trabalhavam muito e ficavam cada vez mais ausentes do núcleo familiar. E eu queria dizer para vocês que o sucesso profissional não garante o insucesso de uma família. Para os meus avós, os filhos eram a herança deles, por isso eles tinham muitos, e eles queriam cada vez mais ver os seus filhos por perto, a sua prole crescendo, e eles tinham alegria e gozo nisso. Mas essa não é a ideia da nova geração. A nova geração não está mais preocupada com família, está bem menos preocupada ainda com filhos, porque eles querem viver as experiências. Eles não estão interessados mais naquilo que de fato pode ser proveitoso para a vida deles. O mundo muda e os cenários das famílias também vão mudando. E a pergunta que nós fazemos é: o que está acontecendo? O que está acontecendo com as nossas famílias? Os nossos avós valorizavam tanto a família, os nossos pais valorizavam tanto a profissão, mas a nossa geração quer valorizar tanto a experiência. Jovens cada vez mais largando tudo para viverem livremente. E eu me lembro muito bem, na minha adolescência, quando eu fui até a minha mãe e disse: olha, não espere que eu more muito tempo nesse país. Não quero ficar aqui. Eu quero viver a minha vida e conhecer outras culturas, outros países, outras pessoas. Eu quero viver a minha vida de forma livre. E eu sei o quanto aquilo preocupava a minha mãe. Porque ela, como mãe, queria ter os filhos meio que por perto de alguma forma. Mas eu percebi que aquilo não era apenas uma ideia minha, mas era uma ideologia agora da sociedade em que eu estava crescendo e me desenvolvendo. Os jovens querem cada vez mais experimentar as drogas, porque querem saber o efeito que ela de fato causa no organismo. Eles querem experimentar o sexo desenfreado, as orgias. Eles querem experimentar as raves, as noites sem dormir nas baladas, porque eles querem viver de forma livre, querem curtir a vida. Pergunte a um jovem hoje, qual é o maior sonho e o grande objetivo e propósito da sua vida? E se ele responder para você: o meu maior sonho e objetivo é me casar e construir a minha família, você pode ficar assustado. Porque a resposta mais comum que ele vai lhe dar é: eu quero conseguir dinheiro e viajar o mundo. Conhecer culturas, pessoas, viver experiências. Os jovens não pensam mais em família, muito menos em casamento, muito menos ainda em filhos. Nós precisamos tratar os vários elefantes que existem na nossa sala. Precisamos compreender que ele está lá e que ele precisa receber um nome
para que a gente possa tratar deles. Toda família aqui tem um elefante na sua sala. Toda família aqui tem um problema a ser resolvido. E eu queria mostrar para vocês alguns elefantes que estão existindo agora em nossas salas. Por exemplo, o elefante que está entre a felicidade e a maturidade. Há um elefante na busca por felicidade em detrimento da maturidade. Nós estamos vendo cada vez mais adultos sendo infantis, porque eles querem a qualquer preço alcançar a felicidade, mas não querem alcançar a maturidade. E se esquecem que a procura da felicidade, sem ser pelo caminho da maturidade, eles acabam desembocando na infelicidade. Se você quer procurar a felicidade, mas não quer desenvolver uma maturidade, você certamente será infeliz. Quando tiramos os nossos olhos daquilo que é a maturidade, nós com certeza vamos experimentar aquilo que é a infelicidade. Porque a maturidade é o que faz pôr os nossos pés no chão, é o que nos traz para a realidade, é o que nos faz compreender e enxergar os problemas, os dilemas. Mas a verdade é que a nossa geração adotou para si o conceito hollywoodiano de felicidade. E agora eles acreditam o que os filmes pregam, o que as séries pregam, o que as novelas pregam. E eles acreditam que aquele é o real modelo de felicidade. Uma felicidade sem problemas, sem frustrações, sem enfrentamento de decepções. E por isso, nós temos cada vez mais pessoas que não sabem lidar com as suas frustrações porque não estão enfrentando os seus elefantes. Precisamos entender que estamos, dessa forma, formando filhos imaturos. Crianças que crescem sem maturidade, sem discernimento das coisas. Porque ninguém encontra felicidade investindo em projetos que são falíveis. Mas eu quero aproveitar esse espaço para dizer que família é um projeto de Deus e é um projeto eterno. A família não vai ser falida. Os adultos infantis talvez consigam promover dentro de suas casas felicidades passageiras. Mas só aqueles que encontram a maturidade conseguem proporcionar dentro do seu lar a real felicidade e o real sentido dela. Por isso, a maturidade é esse chão que nos leva a caminhar diante da vida de forma feliz, sabendo que em alguns momentos enfrentaremos problemas, dores. Um outro elefante que está na nossa sala e que nós precisamos entender são aqueles em que às vezes a gente tenta mascarar com relação ao real papel do marido e da esposa dentro de casa. As configurações atuais, e eu fico feliz por isso, traz a possibilidade das mulheres conseguirem alcançar objetivos profissionais. Isso é uma bênção. As mulheres agora têm alcançado cada vez mais o acesso às universidades, posições estratégicas dentro de empresas, conseguem obter sucesso profissional, e isso é muito bom. O problema é que a atual configuração da sociedade e das famílias ainda não está conseguindo trazer o equilíbrio sobre isso. Por isso, nós vemos os papéis sendo invertidos dentro dos lares. E isso é um problema. As mulheres que não entendem mais qual é o seu papel e a sua posição dentro de casa. Homens cada vez mais omissos ao seu papel e à sua posição dentro de casa. E as famílias cada vez mais alimentando o seu elefante que vai crescendo dentro da sua sala. Essa inversão de papéis traz grandes prejuízos para as nossas famílias. Eu não estou aqui dizendo que a mulher não merece alcançar posições, nem estou pregando machismo ou feminismo, pelo contrário, eu me alegro, como eu disse, quando eu vejo as mulheres alcançando e crescendo e tendo cada vez mais espaço na sociedade. Mas o que eu quero dizer é que, se os papéis são invertidos dentro dos lares, nós vamos ter um grande problema a ser enfrentado.
As mulheres estão cada vez mais cansadas, exaustas, e os homens cada vez mais omissos. Não enfrentam mais os seus problemas. Não vão lá e assumem a sua posição de homem. E a gente precisa entender o conceito de submissão, em que a mulher está sob a missão de um homem, mas não é agora quer dizer que ela é escrava daquele homem, porque o homem está sob a missão de Deus. Então ambos estão sob a missão do Senhor. E se nós entendemos isso e fazemos isso funcionar dentro da nossa casa, nós experimentaríamos mais bênçãos. Mas o que estamos vendo é cada vez mais os homens relaxados e passivos e as mulheres cada vez mais exaustas e cansadas. Toda mulher que sofre em casa, geralmente tem um homem ausente ou passivo de suas responsabilidades. E por conta dos conflitos e da inversão dos papéis, os jovens agora crescem sem referências. Eles olham agora para dentro da sua casa, adolescentes e jovens, e não compreendem mais qual é o papel da minha mãe na família. Qual é o papel do meu pai dentro dessa casa? E eles vão crescendo sem referência nenhuma. O outro elefante, que está bem no meio da nossa sala, está entre a relação de pais e filhos. Há um elefante também na inversão de papéis entre pais e filhos. E agora os pais se tornaram obedientes aos seus filhos. A minha geração provavelmente é a última geração que obedeceu aos pais e a primeira geração que obedece aos filhos. Os filhos agora mandam e ditam as regras dentro de casa. São os filhos agora quem escolhe como as coisas vão funcionar e se estabelecer dentro daquele teto. E essa é a geração que está produzindo cada vez mais Jareds. A mãe acorda de manhã e pergunta: Jared, o que você quer comer, meu filho? Para o almoço você prefere batatas fritas ou batatas caramelizadas, Jareds? E o filho vai responder: eu prefiro e quero a batata frita, mamãe. Claro, Jared, o seu pedido é uma ordem. Essa é a geração que está invertendo os papéis. Agora os pais obedecem aos seus filhos. Interessante que, por esses dias, eu compartilhando com a minha esposa as nossas questões que a gente enfrenta na barca, e uma mãe veio assistir a nossa celebração, e depois, no final, procurou a minha esposa e disse: olha, estou com um problema em casa com essa menina, porque ela só quer fazer parte da igreja se for a Rio, e só vem para a igreja se for para a barca. Mas eu moro muito distante, eu não tenho condições de trazer ela sempre, porque eu tenho problemas de saúde, eu não tenho confiança em colocar ela dentro de um Uber para levar e trazê-la, porque eu não confio nisso. E ela disse para mim: olha, se eu não for para a barca, eu vou para o mundo. Meu Deus. Agora, essa é a geração que dita as regras dentro de casa. A geração que está dizendo para os seus pais: façam assim por mim. Eu quero que vocês façam isso para mim. E essa é uma geração que vai crescer com grandes consequências. Primeiro, vai crescer com a consequência da perda de autoridade. Não obedecem mais aos seus pais. Não sabem lidar mais com as frustrações. Assumem a postura de rebeldia. Fazem chantagens, exigências. E os pais estão cada vez mais solícitos a atender os pedidos dos seus filhos. Não ensinam mais sobre os limites. Um adolescente agora tira nota baixa na escola, e o pai vai na escola: por que o meu Gerald tirou nota baixa? A criança desce do Geração Rio chorando, e o pai sobe lá para conversar com o tio e com a tia: por que meu Geraldzinho saiu chorando daqui? Estão cada vez mais solícitos às necessidades dos seus filhos e atender aquilo que eles pedem. E essa geração certamente vai produzir adultos bebês que não vai obedecer, que não vai saber lidar com frustrações, que vai ter um grande problema em ouvir um não. Eu vejo isso acontecendo. Adolescentes e jovens que têm um grande problema em ouvir não, que não querem mais ouvir a palavra não. Há um elefante em nossas famílias, em nossa casa, na nossa sala. Um outro elefante
que está bem na nossa sala, na nossa casa, é o elefante das prioridades, em que agora precisa ser escolhido entre a profissão e a família. A geração do meu pai, como eu disse, é a geração que está preocupada com o sucesso profissional. Eles buscam cada vez mais estarem conectados e mergulhados em seus trabalhos, em suas profissões. Eles querem cada vez mais estarem dentro de um escritório, produzindo, estão cada vez mais ausentes da sua sala de estar. Eles não conversam mais com seus filhos. Quando eles chegam, os filhos já estão dormindo. Quando ele sai para trabalhar, o filho ainda não acordou. E ele só se encontra no final de semana e às vezes questiona: esse moleque não quer mais sentar na mesa comigo para tomar um café. Porque houve uma inversão de perspectivas, de prioridades. Eles não entenderam que não vale a pena o sucesso profissional em detrimento do insucesso da sua família. Quando essas pessoas morrerem, certamente eles não lamentarão porque não alcançaram um título, porque não fizeram aquela graduação, porque não terminaram aquele doutorado, mas certamente eles se frustrarão porque não investiram mais nas relações com a sua família e com seus filhos. E por isso eu ainda não tenho filhos, mas eu dou um conselho para os pais e mães aqui presentes. Se você quer dar um presente ao seu filho, seja presente na vida dele. Porque essa geração tem tentado suprir essa carência afetiva dos filhos com presentes materiais. Mas presentes materiais não suprem as necessidades afetivas. Então, se você quer de fato dar um presente ao seu filho, seja presente na vida dele. Mude a sua postura e deixe de ser um pai ou uma mãe ausente e passe a ser um pai e uma mãe presente. Vá mais nas reuniões da escola, junte mais a sua família, priorize mais as refeições sentado em uma mesa. Desligue mais o celular e a televisão e procure estar cada vez mais conectados com os seus ali, nas relações. Eu preciso aprender a fazer isso também na minha casa. Há alguns meses atrás, a nossa televisão quebrou. Mas sabe que isso não foi um problema lá em casa? Não nos fez falta, tanto é que até hoje nós não compramos e nem temos a pretensão de comprar uma. Não queremos, porque não está nos fazendo falta. Mas precisamos aprender a identificar outras coisas que certamente têm nos atrapalhado na caminhada enquanto família. Um outro elefante que está bem na nossa sala e que nós precisamos identificar ele é o elefante que está entre os cônjuges e os filhos. Os cônjuges, eles agora é um núcleo, pai e mãe, que tem prejudicado a sua relação com os seus filhos. E para a gente entender isso, basta observar as fotos antigas das famílias. Se eu abrisse o álbum de fotos da minha avó, eu ia ver a minha avó no meio com o meu avô e os seus filhos ao redor ali. Mas se você abre o novo álbum das famílias, os filhos estão lá no meio e os pais estão nas periferias, nas pontas. E isso mostra agora a nova configuração de realidade dessas famílias. Os filhos tornaram-se o centro. E agora os pais fazem tudo por esses filhos, mas não fazem tudo um pelo outro. Se o casamento enfrentar um problema, uma crise, eles estão dispostos a encerrar e acabar o casamento. Porque a ideia dessa sociedade, e eu tenho certeza que você já ouviu isso, é que existe até ex-mulher e ex-marido, mas não existe ex-filho. E aí eles trazem agora os filhos para o centro da relação e deixam de prestar atenção em seus relacionamentos um com o outro, o casal. E isso traz grandes prejuízos para as nossas famílias. Porque os pais precisam entender que os filhos crescem e que eles criam asas e que eles vão embora. E outro dia, eu morando na mesma cidade que a minha mãe, mas passando 2 semanas sem falar com ela, ela me mandou exatamente essa frase. É uma verdade, os filhos crescem,
criam asas e vão embora. Mamãe está com saudade. E eu lamentei e precisei procurar minha mãe. Mas os pais precisam entender isso, que os filhos vão embora e eles vão construir a família deles, e eles vão construir o projeto deles. E quem vai estar ao seu lado, lhe suportando, certamente, vai ser a sua senhorinha e o seu senhor. A minha esposa, ela não está aqui, ainda bem eu posso confessar isso. Ela tem um problema, e não é um problema de saúde, mas ela tem um certo tremor, às vezes, de insegurança. E diante de pessoas que ela não conhece, isso fica mais nítido, mas às vezes em casa ela vem me mostrar alguma coisa, ou me entregar um documento, um papel, geralmente é um boleto, e ela me entrega assim, tremendo. E às vezes eu brinco com ela, eu digo, caramba, vai ser divertida a nossa velhice, porque eu vou ter que colocar o café na tua boca. Se tu for tentar levar a caneca, tu vai se molhar e se derramar todo e se queimar. E ela fica rindo, você vai ficar me negligenciando. Claro que não, porque no final, eu sei que a gente vai ter filhos, mas eles vão embora, e quem vai ficar lá, um ao lado do outro, somos nós. E as famílias precisam entender isso, mas o pensamento moderno nos leva a não perceber isso. Por isso, os filhos passam a ser o centro. E a verdade é que os filhos, eles são transitórios. E eu sei que esse, às vezes, é um discurso duro de engolir diante dessa sociedade. Diante dessa sociedade moderna que agora traz uma nova configuração e quer nos empurrar de goela dentro. Mas nós precisamos entender o que Deus espera de nós, o que a sua palavra nos ensina e qual é o plano dele para as nossas vidas. Por isso, nós precisamos tratar os elefantes que estão na nossa sala, à nossa volta, porque eles são muitos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, no relato da primeira família na terra. A pergunta que eu quero fazer, iniciando essa nova série hoje, é: onde nascem os elefantes? Aonde nascem os elefantes? Porque você até já conhece ele, mas você precisa entender aonde ele nasceu. Por isso, lendo Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, queria convidar você a acompanhar comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois então se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou:
quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Senhor, mediante a tua palavra e aos ensinos que o Senhor deseja trazer para as nossas vidas hoje, nos ajuda, Pai. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e nos faz perceber a tua voz nesse lugar, falando as nossas vidas nessa noite, porque nós carecemos dela e precisamos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. E por isso nós te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. A pergunta que nós queremos fazer hoje é: onde nascem os elefantes? Aonde tudo começa? Como esse elefante foi parar aí na sua sala? Como ele apareceu lá naquele lugar? O que aconteceu? Porque você já sabe que ele existe, mas é importante saber como ele chegou até lá. E talvez você já tenha a clareza desse problema, mas é muito importante também você ter a clareza de como surgiu esse problema. Por isso, a nossa intenção aqui não é tratar de forma paliativa esses problemas, mas é ir nas raízes, é ir no mais profundo. E por isso nós escolhemos o relato da primeira família, o relato de Gênesis, para trazer ensinamentos para a nossa vida hoje, porque nós precisamos tratar esses elefantes que está bem no meio da nossa sala. Quando nós percebemos que os elefantes existem, que eles estão lá, geralmente nós vamos tentar explicar esses elefantes olhando a partir de 4 perspectivas, de 4 abordagens. E eu já usei essas abordagens e perspectivas para a minha vida também. Por exemplo, nós costumamos trazer para a nossa vida a explicação genética de por que nós nos comportamos assim. E nós vamos atribuir isso aos nossos avós. Nós vamos dizer que isso é a genética, o nosso comportamento está atrelado à nossa genética e nós desenvolvemos para a nossa vida a síndrome de Gabriela. Olha, eu nasci assim e eu sou assim mesmo. Eu sou assim porque eu herdei isso é herança da minha família. Isso vem lá dos meus avós. E eu tenho herdado isso deles e por isso eu me comporto dessa forma. E eu sei que talvez você já usou isso para justificar os seus elefantes. Mas outras pessoas vão justificar os elefantes a partir do comportamento. E aí é a teoria comportamental. Eles vão dizer: olha, eu sou assim porque os eventos me fizeram dessa forma. Foram os estímulos que eu recebi. Foram aquilo que aconteceu comigo no passado que me fez ser quem eu sou hoje. Eu começo agora, nessa hora, a culpar as cenas da minha história. E eu me comporto assim por conta de um evento do passado. E nós vamos desenvolvendo agora, dentro da nossa perspectiva, a teoria comportamental para justificar os nossos elefantes. Mas algumas outras pessoas não vão utilizar a teoria da genética, outras pessoas não vão utilizar a teoria comportamental, mas vão utilizar a teoria da psicologia. E vão dizer: eu sou assim por causa dos meus pais. Foi aquilo que eles fizeram comigo. Foram os castigos excessivos que eu recebi na minha infância. Foram os inputs. Foi a falta de afeto, de carinho, de afago. Foram as referências paternas e maternas que eu tive, que agora me fazem me comportar dessa forma. A culpa é dos meus pais. E você agora passa a ter os seus pais agora como a referência para a sua culpa. É aquilo que Freud falou e você traz agora como uma verdade para a sua vida. E tudo para você agora está fundamentado nas relações que você teve durante a sua infância e a sua adolescência com os seus pais.
não vão usar a teoria da genética, nem a teoria do comportamento, e nem ainda a teoria da psicologia, mas vão utilizar a teoria da sociologia. E vai dizer, olha, eu sou assim por causa dos ambientes. Eu sou um produto do meio, eu sou aquilo que Max falou. Eu faço isso por conta da minha cultura. Eu faço isso porque eu fui aculturado dessa forma. Eu fui ensinado a ser assim. Eu aprendi isso desde a minha infância. Eu vi os meus amigos fazendo, eu via as pessoas fazendo e eu fui reproduzindo isso. Então agora você justifica como sendo um produto final do ambiente que te influenciou. E eu não quero aqui trazer descrédito para essas teorias. E se você me perguntasse, Rodrigo, essas teorias não têm fundamento, pelo contrário, elas até têm fundamentos. Mas o que nós acreditamos é que não são fundamentos profundos. Por exemplo, essas teorias não poderiam estar imputadas sobre Adão e Eva, que enfrentaram um insucesso em certo momento. Porque se a gente for olhar para a teoria da genética e observar Adão e Eva, nós vamos perceber que Adão e Eva, eles foram os primeiros habitantes. Eles foram feitos perfeitos. O Senhor Deus soprou o Espírito na narina deles. A genética deles era a genética perfeita. Então, eles não tinham a culpa da genética. Também eles não poderiam atribuir a culpa à teoria do comportamento. Porque Deus vinha visitar eles todos os dias. Deus era bom. Todas as tardes estava lá. Os estímulos que eles estavam recebendo ali em seus eventos eram proporcionados pelo próprio Deus. Eles também não poderiam pôr a culpa sobre a psicologia, porque a referência paterna que eles tinham era a referência do próprio Deus. E Deus é o maior exemplo de pai que nós podemos ter. Deus é a maior referência de pai que nós podemos ter. Observa, por exemplo, a parábola que Jesus conta dos 2 filhos perdidos. Os 2 filhos pródigos, que um está perdido distante da casa do pai e o outro está perdido na casa do pai. O problema é que os 2 filhos ali têm problemas. Mas a referência de pai deles ali, naquela figura e naquela parábola, é Deus. E Deus é uma figura perfeita. Não há problemas no Senhor. Por isso, Adão e Eva não poderiam atribuir essa culpa à psicologia, mas também eles não poderiam atribuir a culpa à sociologia. Eles não tinham uma outra referência de desobediência. Eles estavam morando no Éden, e o Éden era o lugar perfeito que Deus criou para que eles morassem. Deus estava ali todos os dias, então as suas referências de sociedade era aquilo que eles estavam vivendo. Eu queria dizer para vocês que eu sou fruto de uma família disfuncional. Os meus pais, durante a minha infância, início da adolescência, eu morei junto com eles, mas em um certo momento eles se divorciaram. Cada um foi para um lado, e eu não teria tanto tempo aqui para contar os desdobramentos do que aconteceu dentro da minha casa para vocês. Porém, depois eu me casei. E quando eu percebi os problemas que eu estava enfrentando dentro da minha casa, geralmente eu usava essas teorias como desculpa para não observar o meu elefante e para não enfrentar o meu elefante. E eu comecei a atribuir culpa, por exemplo, ao meu pai. Dizer que eu me comportava assim, talvez por conta dele, daquilo que ele fez comigo. E foi libertador para mim, quando eu compreendi o que Sartre disse, por exemplo, que não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então não importa tanto o que o meu pai fez comigo, mas mais importante é o que eu vou fazer com o que o meu pai fez comigo. Por isso, nós não precisamos achar os culpados, mas precisamos nos posicionar, observar os nossos elefantes e mudar a nossa postura. Tendo em vista o que a Bíblia nos mostra, eu queria mostrar para vocês como nascem os elefantes. Primeiro, os elefantes nascem nas influências.
gente for ler de novo o que diz o verso 4 e 5 de Gênesis, olha só o que está escrito lá. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, e saberão conhecer o bem e o mal. O que a serpente fez com aquela mulher foi influenciar aquela mulher. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje, nessa noite, é: o que é que você tem deixado influenciar a sua casa e a sua família? O que é que tem influenciado você dentro de casa? O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? Quem você tem permitido lhe aconselhar, lhe direcionar, lhe pastorear? Os filmes, as novelas, as séries, os amigos. Quem você tem permitido influenciar sobre a sua vida? As mídias, elas vão se modelando nos pensamentos, e a gente precisa entender que tudo que a gente coloca para dentro, a nossa mente funciona como um liquidificador, e ela vai processando tudo aquilo que a gente vai colocando para dentro, e uma hora ela vai entregar para a gente algum produto. A pergunta é: o que estamos deixando influenciar as nossas vidas e as nossas famílias? É você que escolhe o que você assiste, é você que escolhe o que você ouve, é você que escolhe os seus conselheiros, é você que escolhe os seus filmes. E as famílias estão cada vez mais se deixando influenciar por aquilo que não é produtivo e por aquilo que desconstrói aquilo que o Senhor coloca como modelo. Há um incentivo enorme das pessoas olharem para as novelas e acreditarem que aquilo é a resolução e, de fato, é aquilo que vai resolver os nossos problemas. A gente precisa ter muita preocupação com isso. A minha esposa, ela sempre se reúne com os adolescentes e vários outros em pequenos grupos depois que acaba a ministração da barca, e eles estavam compartilhando constantemente sobre uma série que eles estavam assistindo no Netflix. E a minha esposa disse: eu preciso assistir essa série, eu vou assistir ela. E as palavras que ela me disse foram: olha, na primeira temporada, no primeiro episódio, eu chorei. Chorei de tristeza, porque o que os nossos adolescentes estão assistindo e sendo incentivados é a experimentarem o sexo livre já na sua adolescência. Eles são incentivados a pensarem que, se vão chegar na universidade, eles já precisam chegar lá vivendo a experiência da sexualidade. E a pergunta que eu faço não é só o que você está assistindo, mas se você sabe o que o seu filho está assistindo. O que você está permitindo influenciar a sua casa e a sua família. Porque nós estamos pegando coisas que estão se tornando comum para achar que elas são normais. Mas aquilo que é normal vem de uma norma, e a nossa norma é a palavra do Senhor. É ela quem nos guia. Por isso nós não podemos achar que aquilo que é comum é normal. E precisamos perceber o que tem influenciado a nossa história. Os elefantes começam na desconstrução daquilo que o Senhor construiu e nos deu. E nós vivemos constantemente em vários ambientes de muitas influências. Nós estamos a todo tempo sendo influenciados. E eu pergunto: qual é o nosso filtro? O que está entrando em nossa casa? O que está sendo ensinado? Um outro ponto que a gente precisa perceber de como nascem os elefantes é que eles nascem na autonomia. E a palavra grega para autônomo quer dizer aquele que faz a sua própria lei. O versículo 6 do texto que nós lemos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o paladar, e que dava-lhe entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. A autonomia é também uma das razões que fazem nascer
os elefantes em nossas casas. Observe que o exemplo de Jesus com relação aos alimentos sempre foi: ele pegava o pão, dava graças, partia, distribuía e comia. Mas aquela mulher pegou, comeu, depois que ela dividiu. As pessoas estão cada vez mais querendo desenvolver a sua própria lei de sobrevivência. E foi isso que Eva fez. Eva olhou para ela e disse: o meu corpo, as minhas regras. Eu sou capaz, eu posso, eu vou comer. E aí, as pessoas vão querendo cada vez mais viver de forma autônoma. Não querem mais estar sobre uma lei, sobre um mandamento. Não querem mais ter a Bíblia como guia. E aí, vão precisar assumir o centro de suas vontades. E o seu ventre vira o seu ídolo. Você agora está disposto a tudo para saciar os seus desejos e as suas vontades. Isso traz problemas, por exemplo, para um casamento. Imagina se cada um quer estabelecer a sua própria lei dentro de um casamento. E aí você quer que o outro viva de acordo com a sua lei, enquanto o outro quer que você viva de acordo com a lei dele. Quando os dois esquecem que devem viver de acordo com a lei do Senhor. Mas essa autonomia tem feito crescer os elefantes e nascer os elefantes dentro de nossas casas. Se você perceber o que aconteceu com Eva e for para a tentação de Jesus, você vai perceber que Eva foi influenciada na tríplice tentação. Porque foi exatamente isso que o diabo fez com Jesus no deserto. Ele ofereceu pão, porque era agradável ao paladar. Ele ofereceu o reino todo, porque era agradável aos olhos. E ele fez ele desejar pular do templo, porque era desejável o reconhecimento. Kant diz que a autonomia consiste na capacidade da vontade humana de se autodeterminar, segundo uma legislação moral para ela mesma estabelecida. Eu queria dizer para você que você não pode viver de acordo com as suas leis, porque você não é o dono de você. Se você é criatura, você tem um Criador. E você precisa viver de acordo com as leis do Senhor. Ninguém tem que perguntar a uma criatura quais são as regras, mas nós perguntamos ao nosso Criador qual é a vontade dele para as nossas vidas. E quando nós percebemos isso, identificamos um elefante em nossa casa. Um outro elefante, olhando para esse texto, está no final do versículo 6 que nós lemos. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Esse é o elefante do egoísmo. Quando o interesse de comer é maior do que o de alimentar. Quando o interesse de experimentar e se saciar é maior do que o de compartilhar. E a consequência disso, claro, é o pecado. O egoísmo é sempre colocado como um grande pecado e um grande ídolo em nossas vidas. O que nós vemos nessa geração é uma geração egoísta, mais preocupada com o seu eu. A todo momento, nós vemos pessoas dizendo eu, meu. E quando Jesus vai comer, ele divide, ele diz: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Enquanto o Senhor nos ensina a compartilhar, o sistema nos ensina a sermos egoístas. E às vezes esse elefante vai crescendo dentro da nossa casa. Casamentos estão se desfazendo porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o seu eu. Estão cada vez mais preocupadas com a sua vontade. Torna tudo na primeira pessoa. Faça um gabinete pastoral ou um aconselhamento com um casal que está em crise. Eles vão chegar e a maior palavra que eles vão pronunciar ou vai ser eu ou vai ser meu. Olha, porque eu, tudo
está relacionada ao seu interesse. Mas quem casa está disposto a abrir mão do eu e do meu, para ser nós e nosso. É assim que o Senhor nos ensina. Mas essa geração quer viver mais, cada vez mais de forma livre, quer cada vez mais ser egoísta, quer cada vez mais transferir a culpa para outros. E eu sei que o casamento hoje é um grande dilema. No passado, as pessoas casavam cada vez mais cedo. Então, jovens com 21, 22, 23 anos já estavam iniciando o casamento. Hoje, os jovens casam cada vez mais tarde. E existe um problema aí, porque eu vejo isso. Os pais orientam seus filhos assim: filho, primeiro a faculdade, quando você terminar a graduação, você faz a pós-graduação. Quando você terminar a pós-graduação, você faz o seu mestrado. Quando terminar o mestrado, filho, o doutorado. Agora, se você não quiser avançar no pós-doutorado, aí você casa. Aí você pode casar. Mas o filho já está com 30 anos. E aí ele já alcançou alguns sucessos, ele já alcançou uma independência financeira, ele já comprou o seu carro, o seu apartamento, ele já tem aí a sua casa própria, já tem os seus bens, e agora ele encontra uma pessoa para casar. E se ele encontrar uma pessoa para casar que tenha menos coisas que ele já fica preocupado. Porque ele vai pensar, isso aqui é meu. Comprei com o meu dinheiro, como é que vai ser? E era muito mais fácil quando os jovens se casavam com menos idade. Porque eram dois pobres se juntando. E o que eles iam construir era juntos ali. E a gente vai conquistar junto, isso vai ser nosso. Mas essa geração está cada vez mais preocupada com o seu eu, com a sua faculdade, o seu mestrado, com aquilo que ele pode conquistar. E vai se tornando cada vez mais egoísta. Tom Jobim já falou em uma de suas canções que é impossível ser feliz sozinho. Mas as pessoas insistem em querer estar sozinhas e caminhar sozinhas. Cada vez mais egoístas, não querem compartilhar. Uma outra elefante que nasce em nossas casas está lá no versículo 7 ao 9, que diz: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, pegaram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, no final de suas tardes, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Você acha mesmo que Deus não sabia onde eles estavam? O problema é que existe nas famílias o elefante dos segredos. E esse elefante dos segredos é um grande problema. Na minha casa eu falo isso com felicidade e não me coloco como melhor. Mas o meu celular tem senha por segurança. Mas a minha esposa sabe a senha do meu celular, como eu sei a senha do celular dela. E nós não ficamos fiscalizando um celular do outro, porque não existe motivos para isso, mas a qualquer momento em que ela precise pegar o meu celular, ela tem acesso livre, assim como eu tenho o dela. A qualquer momento que ela precise pegar os meus e-mails, ela tem a minha senha e ela acessa livremente, assim como eu posso acessar o dela. E eu sei que nós não vamos encontrar problemas. A qualquer momento que ela precise acessar a minha conta bancária, ela tem acesso livre, e eu sei que isso é uma frustração para ela, porque geralmente está lá esgotado, mas ela tem acesso à conta. O grande problema é que nós vamos estabelecendo os segredos. Uma coisa sempre me escandalizou quando eu trabalhava em uma empresa. Eu tinha um gestor, e na época ele já tinha o smartphone que tinha desbloqueio por digital. E ele disse: cara, às vezes eu estou dormindo e eu percebo a minha esposa agoniada. Ela pega o meu telefone e fica botando em todos os dedos da minha mão. Ela só não descobriu ainda que eu usei a digital do dedo do pé. Isso é sério. E eu me assustei com isso. Porque se ele coloca a digital do pé para o desbloqueio de segurança do celular, e a esposa dele não pode ter acesso, certamente ele está escondendo alguma coisa ali.
Eu me lembro quando surgiu o aplicativo do WhatsApp, e que todo mundo começou a instalar, e a sua agenda telefônica era altamente atualizada lá nos contatos do WhatsApp. E quando eu estava na sala do trabalho, e a gente estava lá empolgado com essa nova tecnologia, é uma nova ferramenta, que massa, isso aqui vai nos ajudar na comunicação. Eu vi um rapaz que trabalhava comigo, sorrindo muito, e eu fui perguntar o que foi, cara. Ele, mano, atualizou aqui o WhatsApp, interessante, tem um monte de nomes aqui de homens, e a foto é de mulher, porque para minha noiva, e ele ia casar, não perceber alguns contatos que eu tenho, eu salvei com o nome de mulher, e quando ele foi perceber, tinha lá a foto de uma loira, e o nome era José, a foto de uma morena, e o nome era Fernando. Olha que triste realidade, porque as pessoas permitem os segredos crescerem dentro de casa, e esqueceram o que o salmista já tinha falado, que é impossível se esconder da presença do Senhor. Não há como. O salmista disse, olha, se eu subir para o mais alto monte, se eu descer para o mais profundo abismo, eu sei que certamente eu vou encontrar a tua presença lá, porque é impossível, não tem como fugir da presença do Senhor. E eu queria dizer para você que quando Deus perguntou àquele casal, aonde vocês estão, Ele já sabia aonde eles estavam. Não há nada oculto que não possa ser revelado aos olhos de Deus. E eu acho que esse é um elefante que cresce em muitas famílias e que nós precisamos enfrentá-los. As famílias que escondem os segredos da pornografia, das finanças. É engraçado, mas algumas esposas não sabem até hoje quanto o marido ganha. Alguns maridos não sabem até hoje quanto as esposas ganham. E dentro de casa é assim, olha, você paga a conta de luz, eu pago a da água, eu pago a feira. Quantas vezes a gente não viu as mulheres indo fazer compra e chegando nas lojas e dizendo, olha, não fala para o meu marido que eu tive aqui. Eu estou comprando escondido. Os segredos que vão fazendo os elefantes crescer. Por último, a auto-vitimização. O que a mulher diz, o que o homem diz quando Deus pergunta, foi a mulher que tu me deste. O que a mulher diz foi a serpente que me enganou. E nós vamos estabelecendo os mecanismos de vitimização. Nós procuramos o outro para colocar neles a nossa culpa. E o grande fardo vai sendo colocado sobre a conta do outro. Esse é o mecanismo de transferência de culpa, e que Freud já explicava isso. Porém, esse mecanismo também faz crescer em nossa sala um grande elefante. E aí você, a partir desse mecanismo de transferência, começa agora a dizer, ninguém me entende. Por que Deus permitiu isso comigo? Você me fez passar por isso, por quê, Senhor? Ou outras vezes, quando o seu companheiro ou a sua companheira vem tirar alguma satisfação com você, você diz para ele, olha, você casou sabendo com quem ia casar. Você já sabia que eu era assim. E a pergunta é, o que você está fazendo? Qual parte desse elefante pertence a você? Qual é a tua parcela dentro das tuas queixas? Qual é a mudança que você sabe que você precisa fazer? Porque a verdadeira mudança não começa no outro, a verdadeira mudança começa em você. E por isso, para finalizar, nós devemos refletir o que devemos fazer. Primeiro, reconhecer os nossos elefantes. Reconhecer que eles existem. Confessar. Foi isso que o salmista Davi fez. E ele diz isso no Salmo 32, se você quer ler depois, ele começa a enaltecer o Senhor, mas ele diz, olha, enquanto eu não confessei os meus pecados, a minha culpa, a minha transgressão, eu adoeci, eu fui secando, os meus ossos se desfinharam. Nós precisamos reconhecer diante do Senhor
aquilo que são os nossos elefantes, e que eu diria até que são os nossos pecados, e precisamos confessar isso a Deus. Davi, ele não pecou sozinho, mas quando ele peca, ele vai diante do Senhor e diz: eu pequei. Ele não transfere culpa, mas ele reconhece: essa é minha culpa, esse é o meu pecado. Precisamos enfrentar e confessar o nosso pecado. Precisamos nos arrepender. E com isso, precisamos mudar de atitude. Tem muita gente aí que está disposta a mudar de casamento, mas não está disposta a mudar de atitude. Mas o que o Senhor nos exorta nessa noite é: confesse, mas não só confesse, também mude as suas atitudes. Tem uma música de Chico Buarque, chamada Cotidiano, e eu sei que muitos conhecem, que diz: todo dia ela faz tudo sempre igual. Nada muda. É todo dia igual. Ela se levanta cedo, ela faz o café, ela chega em casa e diz: ah, Senhor, de novo esse marido. Todo dia é tudo igual, Senhor. Ô fardo, Jesus, tem misericórdia. Mas tem uma outra música do Chico Buarque, chamada Valsinha, que diz assim: um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. E aí ela achou estranho. Você chegou diferente hoje, o que é que aconteceu? Não, nada não. Fui ali na Igreja Rio e... Então, ele olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era do seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto. Para seu grande espanto, convidou ela para rodar. E então, ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a abraçar. E ali dançaram tanta dança, que a vizinhança toda se despertou. E foi tanta felicidade, que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Quando o mundo compreendeu e o dia amanheceu, tudo estava em paz. Tudo muda quando a gente muda. E em vez de trocar de relação, precisamos trocar a nossa postura. Queria convidar você a ficar de pé. A última coisa que precisamos aprender nessa noite é que não só precisamos confessar, nem mudar as nossas atitudes, mas precisamos deixar Deus nos cobrir. Deus olhou para aquele casal que errou ali no jardim e que procurou as folhas de figueira, e os estudiosos dizem que aquela folha queima no corpo, e mesmo queimando, todo assados, torrando ali, eles preferiram se esconder da presença de Deus, e Deus, Ele está em todos os lugares e não haveria como se esconder. Eles olham para aquele casal que tentou resolver o problema deles do seu próprio jeito e tem misericórdia deles, mesmo eles estando errados. Então Deus, Ele prepara novas vestes para aquele casal. Ele sacrifica um animal, porque diz que agora o Senhor deu a ele vestes novas, e essas vestes eram vestes de couro de animal. Então o Senhor sacrificou um animal para cobrir a sujeira do homem. Mas, de semelhante forma, um dia, o Senhor Jesus ficou nu na cruz do Calvário. E eu sei que as figuras que a gente tem do Cristo crucificado, geralmente tem uma roupinha aqui na frente dele, mas eu queria dizer para você que isso não é totalmente verdade. Eles lançaram sorte
sobre as vestes de Jesus, e ele morreu naquela cruz nu, sem nada, como vergonha. Por quê? Porque Deus preferiu sacrificar o seu único filho para nos dar acesso à salvação. Isaías 61:10 diz: regozijem-se e regozije a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Deus sacrificou o filho dele, assim como ele sacrificou aquele animal naquele jardim, para resolver um problema momentâneo daquele casal. Na cruz do Calvário, Jesus resolveu todos os nossos problemas. Ele foi o sacrifício vivo ali, nu, como vergonha, como maldição, para que hoje a gente olhe para essa cruz e queira voltar a esse primeiro amor. É noite de arrependimento, é noite de confissão de pecados, é noite de você olhar para cada um dos seus elefantes, entendendo que esses elefantes são os seus pecados, e não dizer: ah, foi a culpa dele, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Davi não disse: foi porque a mulher estava nua. Não, Davi olhou para o Senhor, para o céu, e disse: esse é o meu pecado, e eu coloco ele diante de ti. Jesus nos ensina, Pai, a olhar para a tua palavra nessa noite, a olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus, e nos leva ao arrependimento, Senhor. Nos ensina a olhar para esse tão grande e constrangedor amor do Senhor, que naquele jardim, mesmo vendo aquele casal desobedecendo, o Senhor providenciou para eles novas vestes, e naquela cruz, através do sacrifício do teu filho, o Senhor providenciou as nossas vestes de salvação. Por isso, Pai, nós te pedimos coragem nessa noite. Nos batiza, Espírito Santo, de ousadia e de coragem, para dar nome aos nossos pecados, para confessar eles diante da tua presença e dizer: Deus, eu pequei, mas eu não quero continuar, eu quero mudar, Senhor. Eu não quero mais conviver com esses elefantes que crescem, Deus, dentro da minha sala, e eu tenho ignorado como se eles não existissem. Não, Senhor, eu quero viver um novo tempo na minha história, um tempo de restauração, Deus. Um novo tempo, Senhor, que o Senhor possa providenciar sobre a minha vida. Por isso, nós nos arrependemos, Pai. Queremos voltar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Planta essa palavra, Senhor, em nossas mentes, no nosso coração, Deus. Nós te clamamos nessa casa, Senhor. Não queremos sair daqui, Pai, da mesma forma, mas queremos enfrentar de frente. Não vamos colocar mais a poeira para debaixo do tapete, mas vamos varrer do altar da adoração toda a idolatria e todo o pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nessa noite nós estamos te clamando pelo nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Faça dessa canção a sua oração. Eu quero reconstruir. Eu vou recomeçar o caminho, volver a primeiras obras, Senhor. Diga isso com fé. Diga ao Senhor que você se arrepende. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Deus. Eu quero voltar.
Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo, e a comunhão do Divino Espírito Santo que está conosco, nos ajude, esteja conosco, hoje e sempre. Se você concorda, diga amém. Um bom retorno, família Rio, uma semana na presença de Deus, que essa palavra possa produzir frutos em sua vida.